Brasil nos últimos anos da Libertadores, 19 Flamengo, 21 Palmeiras, Flamengo 22 e aí Fluminense 23, Botafogo 24. No Super Mundial de Clubes da FIFA em 2025, um feito do tamanho de um país, literalmente. Empata, joga bem, isso aconteceu em mais de uma ocasião, o time tá a todo vapor. O treinador tá querendo mostrar serviço também, Plirra. Bora, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui, né, todas as novidades, principalmente para esse sorteio do Super Mundial de Clubes, que vão acontecer na quinta-feira, 3 horas da tarde, tá bom? Transmissão aqui ao vivo. É muito importante você se inscrever no canal, deixar o like para ficar, né, informado sobre tudo que vai acontecer no Flamengo. 3 horas da tarde, quinta-feira, dia 5 de dezembro, o grande sorteio do Super Mundial de Clubes, ao qual, no pote 1 vai ter Flamengo, Palmeiras e Fluminense, junto com o próprio River Plate, certo? Mas antes vamos acompanhar aqui a repercussão do Flamengo e também sobre o que esperar desse sorteio dos grupos que vão ser formados para esse Mundial. É novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, vai ajudar demais no meu trabalho. Créditos e direitos autorais e ESPN Brasil, o link vai estar na descrição. Quando não vence, quando empata, joga bem, isso aconteceu em mais de uma ocasião, o time tá a todo vapor. O treinador tá querendo mostrar serviço também, Plirra. Tá começando o seu trabalho, não vai de maneira alguma começando o trabalho, deixar esmorecer. Já deixou bem claro pro grupo o que ele quer, e se não continuar desse jeito... Isso é muito recado de vestiário, Então, Plirra. assim, é legal. O recado que o Felipe Luiz está passando para os jogadores, o quanto é importante para o Flamengo continuar vencendo, lógico, né? Porque você vê, a gente viu o Maracanã lotado, e para ele também. Tem essa, né? Tem essa. Sei lá, 70 mil pessoas, se o cara não correr... Não tem como, né? Essa mudança no comando técnico. Diz a curiosidade, o Alcaraz ainda não emplacou, né? Tá longe disso, parece afobado em alguns lances, tomando a decisão equivocada. Você acha que é normal ou você tá desconfiado? Assim, eu acho que a cobrança é muito em cima do valor, né? O cara, pelo preço que veio, muito preço caro. de Europa, né? Preço de Europa. Eu acho que dá pra ter paciência ainda pela idade. É muito jovem, né? A gente vê o cara forte, grande assim, mas ele parece que tem 20 anos, 21 anos, né? Então, assim, eu acho... Um pouquinho mais, né? Então tem que ter paciência, porque ele, na minha opinião, ele tem potencial, sim. Ele tem potencial, muita força física, mas às vezes as coisas não acontecem no início, mas tem personalidade. Estava entrando nos jogos, batendo pênalti, que não é fácil você chegar num clube já, como o Flamengo já está batendo pênalti. Então, assim, eu acho que tem que ter paciência mesmo não acertando em alguns momentos. Mas ainda tem esperança que possa virar um jogador que dê alegrias ao torcedor flamenguista. O Inter que a gente está vendo aí diminuindo, fazendo 2 gols no segundo tempo, né? Venceu o segundo tempo, perdeu o primeiro tempo de 3-0 e fez 2 gols no segundo tempo, diminuindo para 3-2, o segundo gol do Ener Valencia. De empatar, hein? Perderam o gol. Tiveram. Quebrando aí o Flamengo, quebrando uma invencibilidade de 16 jogos do time do Roger Machado. Trabalho fabuloso do Roger neste Brasileirão. Botafogo, o Rio de Janeiro se tornou a cidade com o maior número de participantes no Super Mundial de Clubes da FIFA em 2025. Um feito do tamanho de um país, literalmente, como o México. Vão ser 3 mexicanos no torneio que vai ser disputado entre junho e julho de 2025. Potências como Inglaterra e Espanha, por exemplo, contam com 2 participantes cada. O 4º representante brasileiro é o Palmeiras. A marra carioca, claro, está em alta. Vai do prefeito da cidade, Eduardo Paes, até os torcedores nas ruas. Rio de Janeiro, alvinegro, celebrando aí a grande vitória do Fogão, campeão da Libertadores da América. Aliás, só dá Rio de Janeiro na Libertadores da América, claro que falta um. Cara, é algo inédito para qualquer lugar no mundo. Eu acho que nenhuma outra cidade, assim, teve isso. Pô, Buenos Aires tem muitos times, Londres também, acho que nunca teve isso na Champions. Nenhum outro lugar, né? E, pô, acho que vai dar um climazinho gostoso no Mundial, um clima, de Rio de Janeiro, quase um campeonato carioca. Curioso que dia 5 o sorteio. Pena do Vasco não tá participando, né? Mas o Rio vai ser muito bem... vai participar muito bem com o Fluminense, Flamengo, com o Botafogo, agora com o Botafogo. E muita expectativa muito alta, né? Ninguém sabe como é que esse novo formato é uma Copa do Mundo, então é a primeira, inédita. Então muito animado. E vamos lá, dia 5 ao sorteio, vamos pra cima. São clubes com características diferentes. O rico e poderoso Flamengo, o novo rico Botafogo e um Fluminense ainda em apuros em 2024. Um super mundial com sotaque esperto, samba no pé, calor e bola na rede. E seguidos campeões continentais,
em qual grupo entre os 32 participantes você descobre na quinta, às 15 horas, com transmissão da ESPN. Olha só deu Brasil nos últimos anos da Libertadores, 19 Flamengo, 21 Palmeiras, Flamengo 22, e aí Fluminense 23, Botafogo 24, os últimos 3 títulos da Libertadores são cariocas. O Pedro Henrique Torre falou, já vou reforçar, sorteio do Grupo do Mundial de 25, transmissão na ESPN quinta-feira, a partir das 3 horas da tarde. Zupac, é curioso, porque eu me mudei para o Rio em 16, no meio do ano, fiquei lá até o fim de 20. E era um momento que todo debate, quando tinha tela, era assim, Flamengo versus o resto, falando de contexto carioca, né? Quem consegue minimamente se colocar... Era algo que há 7, 8 anos era impensável o debate ser 3 campeões de Libertadores em sequência cariocas e diferentes, não o mesmo, e aí num ano que tem o Super Mundial. Eu queria que você falasse um pouquinho puxando essa questão do domínio brasileiro / carioca na Libertadores. Assim, não me lembro de ter dentro do futebol brasileiro uma sequência de títulos estaduais, né, como a gente teve agora, 3 títulos dentro do mesmo estado. Claro que para o futebol carioca como um todo, sem entrar no mérito específico de cada clube, isso é muito bom. Existem as pessoas mais espirituosas que recuperaram aquela fala do Tite do começo do ano, quando ele fala sobre o Campeonato Carioca, que o futebol carioca é o melhor futebol do... O Campeonato Carioca era o melhor campeonato estadual do país. Foi detonado até, né? E com razão. Sim. Detonado não, né? Sim, não é para detonar, mas não era uma afirmação tão verídica, porque não é sobre o que define o peso estadual, não é o peso dos grandes, e sim do todo. E o todo do futebol paulista, do Campeonato Paulista, é melhor que o todo. É mais forte como um todo do que o futebol carioca. Mas é um momento histórico para o futebol do Rio de Janeiro como um todo. Agora a gente pode olhar caso a caso. E aí é interessante, porque os 3 clubes que ganham a Libertadores em sequência ganham através de modelos completamente diferentes, de receitas completamente diferentes para chegar a essa conquista, né? O Flamengo obtém a sua conquista, as suas duas, né? Mas a de 22, que é as duas, lógico, de maneira mais ampla, através de uma reestruturação que mudou a história do Flamengo, que recolocou o Flamengo em termos de dimensão do tamanho da sua grandeza, do seu potencial de arrecadação. O Flamengo se revolucionou, o Flamengo revolucionou o olhar sobre o investimento no futebol brasileiro e levou o sarrafo lá para o alto. E através da sua própria potência, o Flamengo fez o que fez, faz o que faz e ganhou a primeira Libertadores dessa trinca aí. O Fluminense foi por um outro caminho. O Fluminense não passou por uma reestruturação financeira, sanou suas dívidas, potencializou receita. O Fluminense gastou mais. O Fluminense montou um belo de um time, contratou um treinador que para mim é muito competente e esteve em um ano iluminado, conseguiu extrair daquele time um futebol lindíssimo, agradável de ver, um time espetacular que não se sustentou para a atual temporada, mas o Fluminense no ano passado... Só ressaltando aqui, não foi isso tudo não, viu? A gente viu o sufoco que o Fluminense levou do Internacional, só foi pra final, né? Só conseguiu o título da Libertadores por incompetência do próprio Internacional. Deu a Valência que perdeu um caminhão de gol naquele jogo lá no Beira-Rio, o qual o Internacional amassou o Fluminense e poderia ter sido uma goleada histórica, mas infelizmente o Eder Valencia não teve competência suficiente para marcar os gols, né? Pelo menos 2 dos 10 que perdeu dentro da área. Então não foi essa maravilha que eles estão falando aí não, para quem acompanhou o Fluminense 2023 viu a dificuldade que passou. O próprio Felipe Luiz, ainda quando era jogador, deu até uma entrevista ao podcast falando sobre os erros cruciais do time do Fluminense, o qual o Fernando Diniz cometia, né, no seu sistema de jogo, e o qual a gente percebeu isso claramente no jogo dentro do Manchester City, qual tomou 4-0, tá bom? Então vamos devido às proporções. Na minha opinião, só o Botafogo e o Flamengo se salva aí. O Fluminense foi mais por incompetência do Internacional do que por próprio mérito dele para conquistar a Libertadores. Não que não tenha, né, seus méritos diante do Boca Juniors, foi lá e ganhou, mas cada caso é um caso. Era um time espetacular, mas do ponto de vista do clube, não foi uma grande revolução do Fluminense, a ponto de hoje o Fluminense reconhecer, assim, em termos de balanço, que estourou alguns limites orçamentários para fazer o que fez na última temporada. E o Botafogo só chegou onde chegou porque virou uma SAF. A gente sabe, se o Botafogo não vira SAF, se o Textor não compra e não faz com a sua equipe o trabalho competente que faz, seria, pelas próprias pernas, no estágio em que estava, seria impossível
o Botafogo fazer o que fez. Para o torcedor, e esse é um olhar analítico. Para o torcedor, pouco importa, porque o torcedor, quando ele chora pelo Botafogo, ele chora pelo Botafogo. Não é o Textor, é SAF, se é o Assunção, se é o Montenegro, qual o Botafogo que é. O botafoguense ama o Botafogo, e é por este clube que ele chora. Mas o olhar analítico é que, se não fosse a transformação do clube em SAF, seria impossível o Botafogo viver o que está vivendo. Então, por caminhos diferentes, um mais saudáveis, outros menos saudáveis, um pelas próprias pernas, outro através de investimento de terceiros, é fato que o futebol carioca vive um momento incrível. E ano que vem, o Mundial de Clubes lá nos Estados Unidos vai ser assim, para quem mora no Rio de Janeiro, vai ser uma loucura. Um mês, cada dia um time jogando contra gigantes europeus, é de fato espetacular, e a galera dos outros estados que corra atrás nesse momento, porque quando se fala em Libertadores, neste momento se fala numa hegemonia do futebol carioca. O Zupac falou essa história do amar o Botafogo. Eu me lembro que na última vez que o Botafogo foi rebaixado, na transmissão, tinha um rapaz com uma faixa que era: eu não amo a Série A, eu amo o Botafogo. Como quem diz, estou com você aonde estiver, e até por isso essa conquista ela é muito bonita. André, eu queria que você falasse desse Mundial com 3 cariocas. Eu tenho pouca coisa a acrescentar ao que o Gustavo disse, né? São histórias diferentes de investimentos e criações de times de futebol muito competentes, né? Eu acho que aí tem uma separação que a gente precisa fazer também para o futuro, que é importante no caso da sustentação dessas equipes como candidatos. Eu não sei se o Fluminense, que teve no ano seguinte ao seu título de Libertadores uma queda de desempenho, problemas com contratações que não foram bem-sucedidas, decidiu trocar o seu treinador, que conduziu o clube ao primeiro título de Libertadores da história, e está terminando o campeonato numa briga inglória, numa briga que ninguém quer participar. É muito ruim você, no ano seguinte, a ganhar o título mais importante do calendário dos clubes brasileiros, você ficar nessa situação em que o Fluminense está no Campeonato Brasileiro. Assim, uma temporada depois, virou o ano e as coisas começaram a meio que desandar no time de futebol, né? Na forma como joga, no rendimento individual. Coletivamente, o Fluminense se perdeu em relação à sua identidade, mesmo antes do Diniz ser demitido. E aí os remendos que são feitos em temporadas que começam mal são os remendos comuns que a gente vê aqui no Brasil, independentemente das ideias e dos perfis dos técnicos e dos times. O Fluminense fez o que indica o manual. Trouxe um treinador para mudar a maneira do time atuar, isso aconteceu e o time está sofrendo, eu acredito que vai escapar, mas está sofrendo no Campeonato Brasileiro. O Flamengo, mal ou bem, eu digo mal ou bem porque desde o final da sua reestruturação e, teoricamente, o auge, que foi 2019, o Flamengo teve temporadas muito abaixo daquilo que deveria, temporada sem troféu. Sim. Mas é um candidato desde então. E eu acredito que isso vai acontecer com o Botafogo também. Com o Fluminense já não aconteceu, a não ser que o Fluminense volte no ano que vem a montar uma grande equipe e nos desminta aqui em relação ao que a gente imagina. Eu não creio que o Fluminense será um candidato todos os anos, como o Flamengo é e como eu acho que o Botafogo vai ser. É isso, galera. Tem uma informação aqui importante que acabou de sair. O Flamengo emitiu uma nota agora há pouco, falando sobre o jogo diante do Criciúma que vai acontecer amanhã, tá bom? Lá no estádio do Criciúma. O Flamengo informa que o goleiro Rossi, o Léo Pereira, zagueiro Léo Pereira, e o lateral esquerdo Alexandro não serão relacionados para o jogo diante do Criciúma por conta de dores no ombro direito, no músculo adutor da coxa direita e na panturrilha esquerda, tá bom? Sequenciamento nessa ordem aí. Ou seja, 3 titulares fora desse jogo diante do Criciúma. Para quem não tá entendendo, ontem muros da Gávea foram pichados com a seguinte frase: entrega para o Criciúma e, sabe, F, 2 pontinhos, eles lá. Isso é uma referência ao Abel Braga, ao qual, quando foi campeão em cima do Flamengo, quando estava no Fluminense Índia, pegou e falou essa frase lá após o jogo, na conquista do Fluminense, mandando o time da equipe do Flamengo 3 pontinhos, tá bom? Seria mais um revés, a provocação ao próprio Fluminense. Mas, na minha opinião, não deveria entregar. O Flamengo tem que ganhar esses 2 últimos jogos, ganhar bem, para poder terminar pelo menos em terceiro, na colocação do brasileiro,
o CAL dá uma maior premiação, sei que o Flamengo não precisa, mas dá uma maior premiação e até moral para o trabalho do Felipe Luiz. A gente sabe que esse ano é ano de eleição e não pode dar chance para o azar. Tem que manter o trabalho do Felipe Luiz. E nada melhor do que terminar o ano bem, né? Com 100% aí brasileiro nessas últimas rodadas. Ganhou agora do Internacional, ganha do Criciúma e ganhar do Vitória. Independente de quem seja o adversário, independente de quem, né, combinação de resultado para o Fluminense cair. O Flamengo tem que fazer a sua parte e esquecer os outros times, tá bom? A gente vive de Flamengo. O Flamengo tem que ganhar acima de tudo e não entregar um jogo só para poder satisfazer um ego e tudo mais. Vida que segue. Se eles estão nessa situação é por culpa dele, não por culpa do Flamengo. O Flamengo vai fazer a sua parte e se eles quiserem sair, que faça parte deles, tá bom? Essa é a minha opinião. Temos aqui os potes, né, dos grupos. Eu já até tinha passado para vocês antes, só pegar aqui rapidinho. Os potes com os grupos que vão ser sorteados. Lembrando que a transmissão vai ser quinta-feira, 3 horas da tarde. Vocês vão acompanhar aqui na íntegra, tá certo? Por isso é importante se manter inscrito no canal, deixar o like para não perder nada. Só pegar aqui rapidinho, pronto, aqui. Os potes definidos pelo Mundial de Clube. Pote 1, temos Manchester City, Real Madrid, Bayern de Munique, PSG, Flamengo, Palmeiras, River Plate e Fluminense. Esses seriam os cabeças de chave, né, dos potes. Esses são, tá no pote 1. Aí no pote 2 temos o Chelsea, do Borussia Dortmund, Inter de Milão, Porto, Atlético de Madrid, Benfica, Juventus e Red Bull Salzburg. E pote 3 temos o Al Hilal, né, do Jorge Jesus, o Insan, HD, o SSD, não sei nada isso, mas é um time de fora aí da Ásia. Aí temos o Al Hilal, o Inter Casablanca, que a gente, né, já cruzou, não pegou diretamente, mas estava no Mundial, no último Mundial que o Flamengo participou. Aí temos o Monterrey, né, do México, o Leão do México, Boca Juniors e Botafogo, isso no pote 3. Pote 4 temos o Ural, né, Reds, do Japão. Aí temos o Al Ain, do Emirados Árabes. Temos o Experience, o Santos, o Pachuca do México. A gente já enfrentou muito o Pachuca. Você se lembra da antiga Libertadores, né? Que tinha os clubes mexicanos, que era muito difícil naquela época. Inclusive o Flamengo foi eliminado depois de ter ganhado lá, né? Fomos eliminados aqui no Maracanã, diante do América do México, por 3-1, com aquele gol do Cabanhas. Vocês se lembram do Cabanhas? E Flamengo, o maior vexame da história. Aí temos aqui o Tsole, dos Estados Unidos, não, da Nova Zelândia. Aí temos aqui o Auckland City, né, dos Estados Unidos, e o Inter de Miami, que foi convidado por causa a gente sabe, do Lionel Messi, né? Mais importante disso, esses são os clubes que estão definidos aí para o sorteio do Mundial, que vai acontecer 3 horas da tarde, nessa quinta-feira, dia 5 de dezembro, tá bom? Mas coloca aí nos palpites quem você queria enfrentar, né? O Flamengo pode enfrentar, vai enfrentar, né? Não vai cair no grupo do Flamengo. Pote 3, pote 2, pote 3 e pote 4. Podemos pegar o Al Hilal do Jorge Jesus, o próprio também Atlético de Madrid, né, do Simeone. Já pensou o Felipe Luiz enfrentar o Jorge Jesus e o próprio Simeone, os dois técnicos que inspiraram a ser treinador hoje, principalmente o Simeone, né, que deu aquele impulso para ele se tornar o que é hoje, né? Mas até o Inter de Miami também pode cair no grupo do Flamengo do Lionel Messi, seria espetacular. E lembrando que o Flamengo tem até planeja, né, jogar contra o Inter de Miami agora na pré-temporada, ao qual o Flamengo vai fazer nos Estados Unidos. Seria mais ou menos uma prévia do que vai acontecer no Mundial, tá bom? Seria muito importante. Mas coloquem nos comentários a opinião de vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like e se inscrever no canal, vai ajudar demais o trabalho. Créditos e direitos autorais e ESPN Brasil. O link vai estar na descrição.